sentir, né? O que é muito importante, hoje a gente vai estar falando de venda, posicionamento ali, por que muitas das vezes a gente não tem resultado? É porque a gente só está preocupado em vender o produto. E muitas das vezes a gente nem sentiu a transformação que aquele produto ele gera. Aí a gente está ali querendo vender, falando de um produto, por isso que é muito difícil a gente vender um produto que a gente não utiliza, porque a gente não consegue transmitir verdade na hora que está falando daquele produto. Eu tenho uma cunhada lá no interior de São Paulo, Cândido Mota, e ela é revendedora da Acnos. Aí ela me mandou A gente quase não se fala, porque é minha história. Por eu ser filha adotiva, aquela história. Ela é esposa do meu irmão verdadeiro, né? Aí ela mandou uma mensagem para mim, incrível. Nossa, tô adorando os seus vídeos. Eu falei, oi? Então curte. Curte, comenta e compartilha. Eu falei, opa! Curte, comenta Tá e compartilha. Tá bom. Boa noite, galera. Cheguei atrasada, mas cheguei. Boa noite. O importante é estar presente, meu amigo. O importante Isso aí, é estar presente. isso aí. Marcar presença. Mas eu vou começar a falar agora. A gente estava aqui de bate-papo. Show. O tema hoje ali, a gente, mês passado, segunda-feira passada, vi que a galera ficou muito em relação em dúvida a vendas ali nas redes sociais. Semana passada, Lucas, eu tô tão apurada aqui de tanta coisa fazendo ao mesmo tempo, ainda mais fechamento de mês, a cabeça fica desnorteada. Boa noite, Jaque. E por que a gente faz vídeos, né? Por que todo mundo entrou na mentoria inicialmente? Querendo aprender a fazer vídeo para vender produto. O objetivo final de tudo sempre foi: eu quero vender produto, eu quero ter resultado, eu quero me conectar com outras pessoas. E o nosso negócio, o modelo de negócio que cada um aqui participa, seja a pessoa que faz rede ou a pessoa que só faz venda, é criar o quê? Conexão. Então, desde o início, o nosso grande objetivo, eu quis de fato a Jaqueline já destravou faz tempo. Apesar que todo mundo aqui já está destravado, né? A gente já pulou essa fase aí de gravar vídeo há muito tempo. Esse já não é mais a questão. Às vezes a pessoa tem dificuldade numa edição, que nem a Vera estava falando, eu demoro muito tempo para editar. A Ju, às vezes, tem alguma dificuldade ali para fazer uma capa, mas o problema não é mais de gravar e aparecer. Para quem não sabia nada, é igual a Terezinha falou, para quem não sabia nada, é uma evolução maravilhosa. Ninguém aqui mais tem problema de aparecer, pegar uma câmera e gravar. Pronto, final. Isso aí a gente já superou. Só que a gente tem que pegar esse nosso potencial e escalar ele em resultado, para que ele nos traga um resultado dentro daquilo que a gente faz. Ou eu quero vender produtos, ou eu quero me conectar com novas pessoas, ou eu quero expandir a minha rede. Eu falo que a forma de fazer o marketing de relacionamento, ela só melhorou com o passar dos anos, né? Porque a gente agora tem o advento das redes sociais, do marketing digital, que só potencializou as ações geradoras de renda. Então, a gente consegue hoje falar com mais pessoas. Hoje seria impossível reunir a Vera, a Juliana, o Lucas, a Rose e a Jaque agora pessoalmente. A Vera está em São Paulo, a Ju está lá em Manaus. Ela está no extremo, eu estou no sul, ela está lá do outro lado do país. O Lucas está em Minas, a Rose está no Rio de Janeiro e a Jaque está lá no Maranhão. Ou seja, a gente tem aqui as redes sociais, que toda essa tecnologia que potencializou a gente estar aqui agora todo mundo junto, conversando e fazendo aqui uma mentoria. Então, seria impossível a gente, se não fosse as redes sociais, a gente estar aqui agora. E é como se aqui pessoalmente eu só conheço a Rose, mas é como se eu já conhecesse cada um de vocês também. A gente criou essa conexão. Então, o primeiro ponto dentro do nosso modelo de negócio que afeta a gente de ter resultado, por mais que a gente esteja gravando, por mais que a gente esteja ali aparecendo todos os dias,
Por que a gente, às vezes, não consegue escalar isso muito além? Porque falta uma mentalidade empreendedora. Raquel, mas eu não faço rede, eu só vendo. Também, o vendedor é o quê? Ele é um empreendedor. E tem aquele que vende produto e que vende o produto e vende a ideia também do nosso negócio, vende o nosso modelo de negócio. Tudo é venda. Eu estou aqui fazendo uma mentoria, eu também estou fazendo uma venda de uma ideia para vocês. Então, o primeiro ponto que impede a gente de escalar aquilo que a gente está fazendo é a falta da mentalidade empreendedora, porque a maioria das pessoas dentro do marketing de relacionamento, elas entram com uma mentalidade de quê? De empregado, de CLT. Ele espera retorno rápido, não assume responsabilidade, não assume responsabilidade pelo próprio crescimento. Ele sempre vai estar culpando um terceiro. Ah, mas eu não cresci por causa disso, eu não cresci por causa daquilo. E ele não assume a responsabilidade do seu próprio desempenho. Então, dentro do marketing de relacionamento, a falta da mentalidade empreendedora impede, muitas das vezes, da gente escalar o nosso resultado. E tem até um livro que eu já li várias vezes, tá? Mas eu voltei a ler esses dias. E, inclusive, eu estou lendo esses dois aqui, ó, que é do nosso negócio. Esse aqui é do Márcio Ângelo, Multinível Raiz. Gente, eu devo ter uns 10 livros de multinível ali. Eu tenho dos antigos e eu sou apaixonada pela literatura do multinível, porque eu sou apaixonada pelo modelo de negócio. Esse daqui é muito completo, tá? Ele ensino básico, então ele é um resumão de pega todos os livros de multinível, esse tá bem completo. Então, para você que é empreendedor, quer desenvolver suas habilidades geradoras de renda, esse livro aqui. Quer falar, Vera? Esse microfone está desligado. A promoção ainda continua o mês que vem? Não. Eu tenho que ver lá na Amazon, né? É porque é na Amazon. Eu paguei 41 nesse. Eu vou dar uma olhada lá. No aplicativo da Amazon. E eu paguei 41 porque eu sou assinante da Amazon, né? Qualquer coisa, você me manda e eu faço a compra pelo meu aplicativo e envio no teu endereço, tá? Para pegar o desconto. Daqui a pouco eu já tô mandando o Pix aí para você. Fechou. Depois eu vou olhar ali o valor que tá. Então, a Jaque falou, eu estou resgatando isso agora. Então, eu sou apaixonada por esse modelo de negócio porque eu vi a transformação na minha vida e eu vi a transformação na vida de centenas de pessoas. E muitas das vezes a transformação não foi financeira, mas foi uma transformação de mentalidade. Por isso que, para mim, o conhecimento do sistema de treinamento ele tem que ser muito forte, porque ele transforma a nossa mentalidade de empregado numa mentalidade de empreendedor, tá? Então, esse livro aqui eu estou lendo, e eu estou lendo Escola de Negócios, que é do Robert Kiyosaki. O Escola de Negócios, estou relendo, né? Eu tenho esse livro aqui já há alguns anos. Esse livro, eu escrevi uma dedicatória para mim mesmo. Eu comprei, eu me autodediquei, eu botei. Que esse livro me auxilia a abrir a visão de muitos. Olha só. Esse livro, o Robert Kiyosaki, ele fala sobre o nosso modelo de negócio. E ele chama o marketing de relacionamento de uma escola de negócio. E ele dá vários pontos aqui sobre essa escola de negócios. Ele fala, esse livro é para pessoas que gostam de ajudar pessoas. Então, o Robert Kiyosaki, ele fala nesse livro aqui que a maioria não entende que o marketing de relacionamento é uma escola de negócios disfarçada de oportunidade de renda. Muitas pessoas, elas não conseguem ter essa visão. E quando ela não tem essa visão, ela se limita a simplesmente só vender. Juliana, se tu dormir na minha aula, eu vou aí em Manaus te dar 3 tapas no meio da tua cara, hein? Então eu vejo que tu dá umas cochiladas. Na minha, tu não vai dar cochilada, não. Eu fiquei tirando foto dela dormindo para zoar depois, e aí eu até esqueci. Eu vou aí, se você dormir. Até me perdi aqui. Então,
o marketing de relacionamento é uma escola de negócios. E muitas das vezes a gente está ali falando de produto, a gente está falando da oportunidade de negócio, mas a gente não ampliou, de fato, a nossa visão do potencial que esse negócio tem. E quando a gente consegue ampliar essa visão, até a nossa forma de gerar conteúdo, tanto do produto quanto do negócio, vai mudar. A sua comunicação, ela vai mudar. Então, esse entendimento, ele é muito importante. Outro bloqueio que acontece, mas eu acredito que todos que estão aqui já superaram essa fase, é o medo da rejeição e da exposição. Porque muitas das vezes, a gente trava com medo de ouvir o quê? Um não, de ser rejeitado. E esse medo de ser rejeitado faz a gente não se expor nas redes sociais, mas sem exposição não há atração. Se a gente tem medo de se expor, a gente não consegue criar atração com as pessoas. Então, a gente vai até fazer vídeo, mas a gente vai fazer um vídeo travado. E esse vídeo travado com medo, a gente não vai conseguir enganjar e gerar atração. Então, por isso que eu falo que muitos de vocês aqui já superaram essa fase. Eu vejo a Juliana lavando a melancia lá, ela comendo a melancia. Eu amo melancia, mas como eu sofro de enxaqueca, a melancia ela tem uma substância que ela aumenta a enxaqueca, para quem tem. Então, se eu comer muita melancia, já me dá logo dor de cabeça. Mas no calor, melancia é uma maravilha no calor, né? Mas a Juliana, ela, do jeito dela, você vê que ela não tem mais medo de exposição. Nos vídeos dela, a gente vê que ela não tem mais medo de exposição. Então, ela consegue criar essa atração tanto nas redes sociais quanto também fora. Ela não vai ter dificuldade de contactar, de convidar. E isso é um ponto primordial dentro do nosso negócio. Isso, para mim, gente, até hoje, gera um nível de dificuldade. Por quê? Porque quando eu era criança, isso daí eu fui fazendo a PNL para chegar nesse ponto, o porquê que eu tinha medo de... como é que se fala? De incomodar as pessoas. Sabe aquele medo de incomodar, de mandar uma mensagem, de fazer uma ligação? Isso me travava. E eu, 16 anos no modelo de negócio, que a gente tem que contactar, ligar, falar com pessoas, né? E na PNL eu cheguei na origem do problema, né? Quando eu era criança, eu deveria ter uns 6, 7 anos, eu estava na casa de uma vizinha brincando com umas amigas minhas lá na casa da vizinha e a minha mãe me chamou no portão para eu ir para casa. Quando a minha mãe me chamou e eu estava descendo, eu escutei a mãe de uma dessas minhas amigas falar graças a Deus. Só que eu não sei, eu criança interpretei que ela falou graças a Deus porque eu estava indo embora. Mas ela estava com a família dela ali embaixo, elas estavam fazendo costura, de repente ela falou graças a Deus por outra situação, né? Não sei. Mas naquele momento eu, com 7 ou 8 anos de idade, interpretei que era porque eu estava indo embora. Naquele momento instalou ali um gatilho em mim de que eu estava incomodando. E a partir daquele momento eu travei, eu criança, gente, olha como a gente dá o significado para as coisas, né? Eu travei e comecei a ficar com receio de incomodar as pessoas. Então, quando foi em 2016 que Alessandro fez a formação em PNL, ele ficou 10 dias em imersão e eu fiquei no hotel junto com ele. Eu não fiz a imersão, mas eu fiquei no hotel junto com ele. E numa dinâmica lá, eu cheguei nesse ponto, bem lá atrás, onde eu identifiquei isso. E aquele ponto me fez travar no contactar e convidar. Porque eu tinha medo de incomodar. Só que isso é um ponto primordial dentro do quê? Do nosso negócio, porque é um negócio de conexão, é um negócio de contato, é um negócio que a gente tem que falar. Até hoje, eu ainda sinto aquela coisa assim, mas eu vou lá e eu enfrento o medo, né?
Eu estava até assistindo uma série na Prime da história de Davi da Bíblia, e na hora que ele vai enfrentar Golias, o irmão dele falou assim: eu não te entendo. Você não sente medo? Porque ele vai com muita autoridade, né? Eu vou lá enfrentar ele. Aí ele virou pro irmão dele e falou assim: eu sinto medo. Ou seja, ele sente medo, ele estava sentindo medo. Só que ele foi apesar do medo. Então, até hoje, eu ainda tenho aquele receiozinho, mas eu ajo ali apesar daquele receio. Isso também dentro do contexto de tudo que a gente faz, a gente pode estar com vergonha, a gente pode estar com medo, a gente pode estar com medo do julgamento, mas nunca deixe o medo. Ter medo não é o problema. O problema é quando a gente deixa esse medo dominar a gente. Qual é o outro ponto que impede a gente de ter resultado dentro do modelo de negócio, nas vendas, no contactar, na construção de rede? É você não ter comprometimento real com o teu negócio. Tem pessoas que elas querem testar. Ah, eu vou testar. Se der certo, deu. Se não der, tô fora. Só que dentro do nosso negócio, ou você entra comprometido como dono, ou você já começou perdendo. E muitas das vezes é a falta de crença na gente mesmo. Eu estou falando como alguém que já atingiu patamares sonhados por muitos dentro do negócio. Né? A gente já chegou dentro da maior empresa de marketing de relacionamento do Brasil, que é a Rinodê. A gente foi 3% de um resultado que era o sonho de muita gente, que foi chegar a Imperial Diamante. Então, a gente chegou num patamar que poucas pessoas vão chegar dentro desse negócio. Eu estou falando aqui com autoridade de quem já chegou, de quem caiu, de quem se levantou, de quem teve que retroceder, de quem começou do zero. Então, eu já passei pelas etapas de glória, fundo do poço, queda e começar de novo e perca da crença. Será que esse negócio ainda é para mim? Será que eu ainda vou ter resultado nesse negócio? Mas será que Boa noite, Maria. Será que esse negócio já não está saturado? Até eu entender que a saturação estava na minha cabeça, não no mercado. Então, a falta de comprometimento, de você ter a mentalidade de dono, vai te afastar do resultado que você quer. Porque eu acredito que muitos aqui não querem apenas só vender produtos. Vocês vislumbraram um plano de carreira. Vocês viram e veem pessoas chegando a patamares que vocês também sonham em chegar. Muitos aqui querem realizar sonhos. Eu quero ter uma casa dos sonhos, um carro, poder viajar, poder conhecer outros lugares. Pode ter pessoas aqui que não tiveram ainda o privilégio de andar de avião, de conhecer outro estado dentro do Brasil, ou conhecer outro país, e tem esse desejo ardente. Mas para a gente alcançar esses resultados, a gente precisa ter esse comprometimento e essa mentalidade de dono dentro do nosso negócio. O outro ponto que impede a gente de crescer no nosso modelo de negócio é a falta de duplicação estratégica. É você tentar fazer tudo sozinho ou de maneira errada. O segredo, gente, do marketing de relacionamento não está em vender muito, mas está em você ensinar muitos a vender pouco. Então, não é você. Tem gente que acha, o Alessandro fala muito isso, né? As pessoas acham que é você trabalhar muito, loucamente, absurdamente. Não! É você, de forma estratégica, ensinar muitas pessoas a fazerem o básico todos os dias. Então, se você começa com essa visão de duplicação estratégica e não tentar fazer tudo sozinho, mas ensinar muitos a fazerem o básico, você vai começar a colher resultados, tá? E o ponto, para mim, que é muito importante no nosso modelo de negócio, é quando a gente tem a ausência de um sistema de treinamento. Gente,
sem um sistema duplicável de evento, apresentação, treinamento, acompanhamento, a equipe ela dispersa e não se escala. Eu só estou aqui hoje falando com vocês porque eu sou fruto de um sistema de treinamento. Hoje de manhã eu acordei, eu botei um áudio do Dexter Yeager. Inclusive, quem quiser... Mo, fala com a Júcia aí, que ela está com algumas dúvidas. Quem quiser esse áudio, eu mando para vocês. Quem não sabe quem é Dexter Yeager, é o pai do sistema de treinamento mundial. Foi o número 1, o Crow da Amway lá no mundo inteiro. E eu fico arrepiada, porque quando a minha primeira empresa foi a Amway, e eu ouvia muitos áudios do Dexter Yeager. O Dexter, gente, ele não conseguia, para vocês verem a importância do sistema de treinamento, ele não conseguia crescer no plano de carreira. Eu vou dar um exemplo aqui, falando uma linguagem que vocês entendam dentro do plano de carreira que todo mundo aqui conhece, que é o da Ozontech. Ele não saía do topázio, vamos botar assim. Estava anos ali no topázio e ele não conseguia sair do topázio. E ele falava, alguma coisa está errada. Ele ficou 6 anos no topázio. Que seria um nível ali da Amway, né? O menor, estou botando aqui na nomenclatura que vocês entendam. Ele não conseguia sair dali, ficou 6 anos ali. E ele falou, gente, alguma coisa está errada, eu não consigo duplicar, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo escalar meu resultado. E o que ele fez? Ele começou a gravar áudios para ele mesmo, motivacional. E ele começou a falar para ele, você pode, você consegue. Ele começou a gravar áudios para ele e ele ficava ouvindo os próprios áudios. Ele era caminhoneiro, ele colocava lá no caminhão e ele ficava ouvindo os próprios áudios. E todo dia ele ficava ali, ó. Todo dia alimentando a mente dele. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E até o momento que ele começou a trabalhar a mudança de mentalidade dele e começou a crescer e a mudar o resultado dele, a escalar. O resultado começou a aparecer. Então, ele percebeu que aquilo precisava, as pessoas também precisavam daquilo. E ele começou a gravar esses áudios e duplicar para as pessoas que ele cadastrava e as pessoas começavam a ouvir e aquilo começou a expandir. E ele leu um livro. Esse livro, se eu não me engano, é porque eu tenho até esse livro aqui em inglês. Nós Queremos... Ai, como é que é o nome do livro mesmo? Era o Pense... É porque está em inglês ali. Pense Grande. Pense Grande. Eu tenho 2 livros, eu tenho inglês e português. Depois, se você achar ali para mostrar para eles. Ele leu esse livro. Gente, esse livro é fantástico. Esse livro é fantástico. E aquilo, pum, mudou a mentalidade dele. E ele começou a criar o sistema de treinamento. O sistema de treinamento, gente, preste atenção. Não é apenas um sistema é que muitas pessoas elas não entendem isso. Não é apenas duplicação de APN, apresentação de APN todo dia. Isso não é sistema de treinamento, isso é apresentação do negócio. O sistema de treinamento é aquele que ajusta a sua mentalidade. É aquela aula que você tem ali com alguém que tem resultado, que você sai dali, você sai uma pessoa melhor. Você sai com a sua cabeça virada do avesso, porque você sai dali com a mente explodindo. Isso é um sistema de treinamento na qual muda o teu mindset. Então, ele começou a fazer isso, e quando eu entrei na Amway, minha primeira empresa, eu estava com 9 meses de condomínio e aluguel atrasado, o Alessandro e eu. A gente estava assim, num caos financeiro danado. Agora imagina você, 9 meses, gente, de condomínio, aluguel atrasado. Da onde você tira a força para mudar o jogo? Da onde você consegue tirar força para mudar o jogo? Todos os dias.
A gente acordava às 6 horas da manhã e a gente ouvia 2 áudios do sistema de treinamento da Amway. Áudios esses que eu ouço até hoje, de 1994, 1996, eu ouço até hoje. Inclusive, hoje eu estava ouvindo esse do Dexter Yeager. E aqueles áudios, eles ampliavam a minha visão de futuro. Então, eu saía na rua para trabalhar e eu tinha certeza e plena convicção de onde eu ia chegar, independente do resultado que eu estava obtendo naquele dia. Se eu tomei não, se deu errado, se riram de mim. E olha que eu trabalhava com produto da Amway, que é produto de limpeza, e eu, para fazer a demonstração, eu ficava batendo de comércio em comércio para limpar o chão dos outros para mostrar como é que funcionava, né? Ficava limpando... Como é que se fala esse frechinho entre um piso e outro? Esqueci o nome. Rejunte. Ficava limpando o rejunte para mostrar ali para a pessoa. E eu, professora, formada, eu pedi demissão da escola, porque eu acreditei tanto naquela visão que eu falei, meu irmão, vou ser diamante. Eu vou ser diamante, independente das circunstâncias. Foi naquela empresa? Não. Foi em outra empresa, alguns anos depois, mas eu nunca desisti da visão que eu tinha entendido. Eu entendi o que era o modelo de negócio. Eu entendi o que aquele modelo de negócio poderia fazer na minha vida. Isso só aconteceu por causa do sistema de treinamento. Raquel, a minha empresa não tem o sistema de treinamento do jeito que você está falando. Vai você ler os livros, vai você buscar os áudios. Porque se você não trabalhar a sua mentalidade, você não vai conseguir avançar. Gente, não tem mágica aqui. Para você alcançar patamares elevados, você pode chegar, às vezes, ali num PIN, até de diamante mesmo, ali, dependendo da empresa, que às vezes é um volume de movimentação de produto relativamente, às vezes, baixo, dependendo do plano de carreira. Mas para você chegar a patamares de você ganhar 50, 60, 70 mil por mês, primeiro você vai ter que mudar aqui. E é possível, gente. É possível. A gente saiu do zero a fazer cheques acima de 115 mil. Então, eu sei o quanto isso é possível dentro do nosso modelo de negócio. Mas a gente precisa trabalhar esse sistema de treinamento. Então, se tem ausência do sistema de treinamento, dificilmente vai alavancar resultado. Comparação com os outros e procrastinação. Ah, mas fulano já sabe muito. Fulano já fez outras empresas. Então, ficar olhando resultados de quem já tem anos de caminhada, você acaba desistindo antes de chegar lá. Você tem que focar na tua visão. Qual é a tua visão? Qual é a visão da Vera? Qual é a visão da Juliana, do Lucas, da Jaque, da Maria? Qual é a visão que você tem? Ó, a Ju ali mostrando ele. Você quer ter um helicóptero? Ó, é uma visão audaciosa. Só que se você chegar agora aí na tua rua, para a tua vizinha, e falar que tu tem um sonho de ter um helicóptero, ela vai rir de você. Ela vai pegar e vai rir. Mas se você não deixar nada se abalar, ninguém vai abalar, e você se mantém focada e trabalhando a tua mentalidade, a gente cria uma atmosfera tão forte mental ao nosso redor que a gente acaba atraindo as pessoas que vão colaborar com aquele sonho. Eu sempre faço uma oração que eu aprendi com um mentor meu chamado Elton Oshiro, que foi meu upline na Rinode, e ele fazia uma oração. Hoje está diferente, já me vi em patamares maiores. E ele todo dia ele fala que ora assim: Senhor, coloque pessoas boas no meu caminho. Coloque pessoas que querem empreender. Coloque pessoas que querem mudar de vida. Coloque pessoas que estão procurando oportunidade. E que eu seja a ponte para ajudar essas pessoas. Então, quando ele falou isso, eu comecei a fazer essa oração também. Para que eu seja a ponte
para ajudar essas pessoas que querem empreender, querem mudar de vida, querem avançar. Então, mas se a gente se compara, se a gente fica ouvindo os outros, isso vai acabar desanimando a gente. Outro ponto é a falta de constância e a atitude profissional. É as pessoas não tratarem como um negócio de verdade. Postam um dia sim, 3 não. Falam uma vez com o prospecto, mas nunca segue. Não faz acompanhamento, não dá. E eu falo que eu, Raquel, eu estava falhando muito nisso. Mas por que, Raquel? Porque eu tinha deixado de acreditar no meu potencial. Por mais que a gente já tivesse feito grande resultado, eu tinha deixado de acreditar no meu potencial para fazer aquilo de novo. Eu falei, não, será? E será que dá? E eu tive que resgatar dentro de mim a minha visão. Qual é o meu propósito dentro desse modelo de negócio? É apenas ganhar dinheiro ou, de fato, de forma genuína, eu quero ajudar as pessoas? Então, eu precisei resgatar isso. E isso está dentro, sabe de quê, gente? Da falta de visão a longo prazo. Muitas pessoas, elas desistem por falta de resultado a curto prazo. Só que o nosso negócio é uma construção. Os grandes cheques, ele vem depois da consistência. A gente, em 1 ano e meio de Rinodê, a gente chegou ao nível de Imperial Diamante, fazendo cheques acima de 100 mil. Aí muita gente pode falar, caraca, 1 ano e meio foi rápido. Teve Amway lá atrás. Depois da Amway, a gente fez algumas outras tentativas e não deu certo, e os outros riam, e aquela coisa toda, até chegar na empresa onde a gente fez o nosso nome dentro do mercado. Então, a falta de visão a longo prazo faz as pessoas desistirem. E como é que você vai ter visão a longo prazo? Isso aqui, ó, rotina de sucesso. Eu botei aqui para mim e para o Alessandro. Áudio do dia. Eu tenho que ouvir o áudio todo dia. Um áudio que tem a ver com aquilo que eu faço, com o meu negócio, que vai me ensinar, que vai me motivar, que vai ampliar a minha visão. Livro, eu tenho que ler 15 minutos de um livro que vai ajudar eu mudar ali a minha mentalidade, que vai trabalhar as minhas crenças. Então, recapitulando. Qual é a sua rotina de sucesso, que você planejou? Áudio do dia. Vou pegar um áudio que tem a ver com o meu negócio, que vai me motivar, vai liberar a minha visão de futuro. Livro, 15 minutos de um livro que tem a ver. Não é um livro de romance. Vou pegar e vou ler Crepúsculo, Jogos Vorazes, vou ler... Não é isso não, gente. É um livro que tem a ver com onde você quer chegar, com o teu negócio, que vai ampliar as suas bases mentais dentro do negócio, né? Escola de negócio, multinível raiz, que tem a ver com aquilo que a gente faz. Visualização. Aonde você quer chegar? Aonde você quer ir? Eu tenho um sonho ardente, latente dentro do meu coração, que é morar dentro de um motorhome. Eu quero vender tudo e morar no motorhome. Eu quero ser livre. Nômade. Meu sonho, gente, viver uma vida nômade. Todas as células do meu corpo vibram para o meu motorhome. Todo dia eu visualizo o motorhome. Eu viajando e eu fazendo esse negócio, fazendo mentoria na Argentina, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, eu dentro da minha casa. O que está faltando? Dinheiro, Jaque, dinheiro. Aí tá faltando isso aqui. Aí o que eu faço? Eu visualizo. Eu visualizo, porque isso me dá motivação para trabalhar e construir. Por quê? No mercado tradicional, eu sou professora por formação. Gente, o motorhome que eu e o Alessandro quer está na faixa de 900 mil reais. Nunca eu, como professora,
Eu botei aí, mas não tem chegar a esse nível, nem do ano. Eu, como professora, ganhei isso, gente, pelo amor de Deus. A Alessandra é professora de educação física. Não dá. Na nossa profissão, esquece. Agora, no marketing de relacionamento, a gente já fez 5 milhões. Ou seja, eu sei que nesse modelo de negócio a gente consegue realizar esse sonho. Então, eu visualizo, todo dia eu faço um devocional, visualização, devocional, porque eu sei que nesse modelo de negócio é possível. Então, é aqui que eu vou dedicar as minhas habilidades, os meus recursos, os meus esforços para ajudar pessoas também a realizarem os sonhos dela, porque, de consequência, eu vou realizar o meu. Que modelo? O marketing de relacionamento. Esse modelo de negócio. É por isso que eu amo esse modelo de negócio. Contactar e convidar. Isso a gente tem que fazer todos os dias. Contactar, gente, é diferente de convidar. Vocês sabem disso, né? Contactar é você ali fazer um contato, estreitar relacionamento, aquela pessoa que você não fala há muito tempo. Então, isso é contactar. Você ali puxar um assunto. O que é convidar? É você chamar para uma apresentação de negócio. O Alessandro até falou sobre isso na semana passada, né? Não vou entrar em detalhes, mas todos os dias a gente precisa fazer isso. Geração de conteúdo. Todo dia eu gero conteúdo do meu negócio ou do produto. Hoje o Alessandro fez venda porque ele postou alguns vídeos meus no status do WhatsApp. Então, por quê? Geração de conteúdo que está gerando o quê? Retorno. Hoje eu vendi R$796 por preço final. E eu vou ganhar quanto de royalties porque você usou meus vídeos? A Alessandro vendeu quase R$800 para o único cliente por causa do status Preço final. do WhatsApp e no preço final que ele vendeu. No preço final. Então, geração de conteúdo. Agora, para eu chegar na geração de conteúdo, que é o que a gente fala na nossa mentoria, e para isso aqui ter resultado, eu tenho que trabalhar todas essas coisas e tudo que eu pontuei aqui. Eu pontuei 8 pontos aqui nessa mentoria de hoje. Raquel, eu estou fazendo só a geração de conteúdo. A geração de conteúdo é o último. Para quem? Por que eu falei tudo isso hoje, gente? Porque eu sei que todo mundo aqui é do mesmo segmento. Eu sei que todo mundo aqui quer ter resultado dentro do marketing de relacionamento, tem sonhos latentes. Eu vejo o Lucas falando, eu vejo como ele está apaixonado, como de fato ele tem desejo ardente de crescer. Mas às vezes ali pode estar faltando algo a mais para ele destravar e alavancar e escalar o resultado dele. A Jaque tem no mês retrasado, chegou no nível de diamante, mas às vezes está faltando um pouquinho só, um ajuste fino para ela chegar no próximo nível ou ela fazer diamantes abaixo dela. A Rose, mês passado, né? Conheci a Rose nesse modelo de negócio. E eu tenho certeza que a Rose se vislumbra e tem sonhos ainda a ser realizados nesse modelo de negócio. O Mário, eu vejo ele falando dos produtos, eu sei que ele tem sonhos de realizar dentro do modelo de negócio. A Maria, a Terezinha, a Vera. Então, mas a gente está tão focado na geração de conteúdo que a gente esquece dos pontos que eu falei aqui. Falta de mentalidade empreendedora, medo da rejeição e exposição, início sem comprometimento real, falta de duplicação estratégica, ausência de um sistema de treinamento, comparação com outros ou procrastinação, a falta de constância e atitude profissional e a falta de visão a longo prazo. Se a gente junta esses 8 pontos, a geração de conteúdo vai começar a dar resultado. Então, eu falei que ia falar de vendas, mas para as vendas começarem a dar resultado, a gente precisa trabalhar esses 8, como é que se fala? Pilares, né? Esses 8 pilares. Porque, às vezes, você pode falar,
Raquel, eu gravo vídeo todo dia, mas ainda não saiu venda. Raquel, eu gravo vídeo todo dia e tem pouquíssimas pessoas interessadas. Raquel, eu acho que eu poderia estar tendo mais resultado, porque eu estou falando, eu estou gravando, eu estou fazendo, mas ainda não está dando match, não tá no resultado que eu estava esperando. Mas vocês entenderam tudo que eu fui falando até chegar na geração de conteúdo? Tudo que a gente precisa trabalhar? E por mais que muitos de vocês, a gente esteja em empreendimentos diferentes, estamos todos no mesmo mercado. E é um desejo do meu coração ver cada um prosperando naquilo que está fazendo. E é exatamente por isso que eu tenho esse desejo no meu coração de ajudar vocês. E de verdade, quem quer crescer, quem quer evoluir, não só apenas fazer uma renda extra com produtos, mas fazer uma renda extraordinária, eu posso te falar com plena convicção, cada um aqui, independente da experiência, independente do tempo de negócio, independente, muitas das vezes, até da idade, que às vezes vai falar, Raquel, mas eu não estou mais na idade de chegar a diamante, a duplo, a triplo. Já passou, não passou o tempo de ninguém aqui está atrasado. O tempo de ninguém passou. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa. Quando a gente entra na sintonia certa e começa a trabalhar a mentalidade da maneira certa, sabe o que a gente faz? A gente começa a remir o tempo. E muitos de vocês aqui vão remir o tempo. O que é remir o tempo? Vocês vão viver 10 anos em um ano. Mas isso vai acontecer quando vocês trabalharem todas as bases que precisam ser trabalhadas. E por que eu precisava vender toda essa visão para vocês hoje desses pilares? Porque eu quero que vocês entendam e compreendam que a geração de conteúdo é o último pilar. E ele só vai dar liga e resultado quando a gente começar a trabalhar todos os outros pilares. E vai vir, a gente vai ver a nossa rede evoluir. A gente vai começar a ver pessoas duplicando o nosso negócio. A gente vai ficar assim, meu Deus, como é que esse negócio aconteceu? Eu vou contar uma história para vocês aqui. Isso foi na Amway. O Alessandro e eu, a gente... Vocês já sabem, né? O Alessandro, professor de educação física, mas quando eu conheci o Alessandro, ele trabalhava com palhaço de rua, ele me chamou para fazer uma renda extra com ele, como palhaça também. E eu comecei a ajudar ele a fazer as animações na festa. Qual era o nome? Alessandro era tio Pipoca. E você? E ele gosta de me humilhar, né? E eu era a tia carne seca, gente, porque eu era muito magra. Não que hoje eu seja gorda, né? Eu peso hoje 49 quilos, mas eu era mais magra ainda, imagina, eu era bem magra. A cara da Terezinha, caraca, Raquel, você pesa 49 quilos, sim. 49 quilos. E a gente não tinha a lista, né? Porque quem é? Alessandro vai falar de um negócio gigantesco, mas ele é palhaço de rua. A gente sabe o potencial do nosso negócio na mão, né? E a gente ia para o shopping. E o que a gente fazia? A gente fazia contato... Rose, você é o sonho de todos nós. A gente fazia contatos frios no shopping. Entrava nas lojas e contactava o vendedor. Fingia que estava interessada no produto para contactar o vendedor. Aí a gente entrou numa loja de suplemento. Olha só. Fazia o que no shopping? Fazer contato frio, porque a nossa lista era muito, muito ruim. E a gente entrou numa loja de suplemento e a Alessandro perguntou assim, você conhece a Nutrilite? Aqui vende Nutrilite? Era isso que ele perguntou. Porque a Nutrilite é uma das linhas de suplementação da Amway. Aí o vendedor, não conheço, não. Aí, Alessandro, é porque é uma linha internacional, tá não sei quantos anos no mercado. Aí o cara ficou super interessado. E a Alessandro começou a falar ali. A pessoa, eu gosto muito de fazer contato frio, já fiz muito.
E o cara ficou super interessado. O Alessandro marcou um plano com o cara na hora do almoço dele. No outro dia, a gente morava do lado do shopping nessa época. E o Alessandro marcou um plano com ele. O menino entrou e ele convidou um rapaz chamado Tiago, lembro o nome dele até hoje. O Tiago ficou super empolgado com o negócio e esse Tiago chamou um amigo dele, professor de matemática. Deixa eu ver se eu estou na ordem certa. Isso. Chamou um amigo dele, professor de matemática, chamado Pablo. Pablo, todo cético, mas adorou o negócio. Ele era matemático, ele fez a matemática, o negócio é sensacional. E o Pablo dava aula de matemática para uma turma da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E dentro dessa turma militar do Rio de Janeiro, ele contactou um tenente chamado Flávio Silva, que entrou no negócio. Todas essas pessoas, o Rafael, vendedor da loja, desistiu, o Tiago desistiu, o Pablo desistiu, mas o Flávio ficou. Aconteceu algumas coisas, a gente saiu da Amway, mas a gente continuou a amizade com o Flávio. Quando a gente entrou na Rinodê, o Flávio foi uma das nossas linhas de diamante. E até hoje é um amigaço nosso. A gente tem amizade com ele até hoje. Ele fez total diferença no nosso resultado na Rinodê para o Imperial Diamante. Agora, olha só, um contato frio, no shopping, dentro de uma loja, contactando um vendedor que não estava... que chamou um outro vendedor, que chamou um professor de matemática, que chamou o Flávio, que até hoje é amigo nosso, que foi primordial dentro do nosso resultado lá na Rinodê. E o Flávio ainda fez outras coisas ali com a gente. E agora eu te falo, a gente nunca sabe aonde um contato pode levar. Aonde uma pessoa pode... A Alessandra sempre fala, às vezes tem uma lagartixa que pesca um jacaré. Então, eu aprendi com o diamante meu da Amway, chamado Wellington Santos, que ele fala... O Wellington não era Santos, não. Qual é o sobrenome do Wellington? Você não vai lembrar, né? A Alessandra não vai lembrar o sobrenome dele. O Wellington Silva, sei lá, não lembro. O Wellington e Simone. O Wellington falava assim, toda vez que eu olho uma pessoa, e eu nunca esqueci aquilo que ele falou, e eu carrego aquilo para a minha vida. Quando eu estou de frente para uma pessoa, eu vejo um Maracanã atrás dela. Eu estou aqui olhando para a Terezinha, eu vejo um Maracanã atrás da Terezinha, porque através da Terezinha pode surgir uma pessoa que vai desbloquear um monte de gente. E vai vir... Eu olho para o Lucas, eu vejo um Maracanã atrás dele. Eu olho para a Juliana, eu vejo um Maracanã. Eu olho para a Velha, eu vejo um Maracanã. Tem um Maracanã atrás de cada um aqui. A gente só precisa ser consistente nas nossas ações, porque a gente nunca sabe. Aqui em Manaus é uma arena. Arena. Arena Manaus. Como é que qual o nome da arena aí? Arena Amazônica. Amazônica? Arena Amazônica. Pronto. Eu vejo Maracanã, que eu sou carioca. Mas você vê uma multidão de pessoas que podem ser transformadas através de um contato que você faz, uma venda. Eu vou dar um outro exemplo, forte, para a gente finalizar sobre essa mentoria de hoje. El Toshiro. O El Toshiro, ele é um dos caras mais bem pagos da Rinodê, tá? Ele é True Star. De um lado, ele tinha meu patrocinador, que também True Star, Claudemir Rodrigues. Do outro lado, ele tinha simplesmente o Evandro Viana, que foi o top 1 da Rinodê. Ou seja, duas laterais dele fortíssimas. Né? O cara já estava feliz da vida ali. O negócio dele já foi. Ele faz ali cheques altíssimos todos os meses. Chegou a fazer cheque acima de 700 mil. Como é que o El Toshiro chegou no negócio?
Como é que ele conheceu o modelo de negócio do marketing de relacionamento? Uma vizinha dele, uma senhora, chamou ele para uma reunião. Ele foi para essa reunião e ele entrou. A senhora não era líder, não tinha PIN relevante, era uma senhora simples, dona de casa. Ele, da Herbalife, ele entrou. E através desse convite, ele fez um resultado gigantesco. E a mulher ali, ó, nem estava entendendo nada. Ela chamou o vizinho dela, que pegou a visão do negócio. A gente não pode menosprezar ninguém. A gente não pode menosprezar ninguém. A gente não pode esquecer as nossas bases mentais dentro desse negócio e sempre trabalhar a nossa visão. Porque quando a gente alinhar tudo isso, e eu vou... A energia só acabando aqui. Calma aí que eu já estou finalizando, Maria. Vai cair de novo, não. Estou finalizando. Eu vou pegar tudo isso que eu falei e vou jogar lá no grupo. Porque para a gente trabalhar a geração de conteúdo e para ela começar a ter resultado, a gente precisa trabalhar bem esses pilares. E quem quiser, tá, me chama no privado que eu vou mandar o áudio que eu ouvi hoje, que é um áudio que trabalha a base mental dentro do negócio, também o nosso mindset, que faz parte do sistema de treinamento. Eu tenho... Quem é que tem o aplicativo chamado Spotify? Ninguém, gente? Eu tenho, Raquel. Lucas tem, Acho que a Juliana tem. Eu. Rose, todo mundo tem. Todo mundo Eu tem. tenho, eu Ah, tenho. Ótimo, Vou porque estava com fome. Não quis responder. tá no Spotify. Eu criei, foi em 2022, quando eu ainda estava na Duterra, eu criei um canal com vários áudios assim. Eu vou mandar esse áudio específico para vocês, que é do Dexter Eger, tá? E ajuda a trabalhar muito a base nossa de visão dentro do nosso negócio. Eu tenho esse livro aqui, gente, ele em PDF. Eu sei que... Você já mandou? Tá lá no grupo. É só a pessoa clicar lá em documentos que tá lá esse livro. A Alessandra falou que se clicar em documentos, vocês vão achar. Lá no grupo. Isso daqui é essencial para a gente trabalhar as bases mentais e pode entrar aqui, ó, no 15 minutos de livro por dia, tá? E quem não achar, me fala, eu mando o áudio, mando o livro, porque de verdade o desejo do meu coração é ver vocês arrebentando aí na geração de conteúdo dentro do nosso modelo, porque se vocês crescem, independente de onde vocês estão, na mesma empresa, ou se é da minha linha, ou se não é, não interessa. Eu quero que todos vocês tenham sucesso dentro desse modelo de negócio, porque isso só fortifica ainda mais o nosso mercado. Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Alguém quer falar? Top, Jaque. Jaque, a rainha do contato frio. Alguém quer falar? Então, vou finalizar, que daqui a pouco eu tenho uma apresentação de negócios. Fiquem com Deus e até quinta-feira. E me chama no privado para eu enviar o áudio para vocês. Beijos! Tchau. Beijo.